de Marias, moda religiosa. Voltamos, foi rapidinho, prometi para você, então assim o foi. Então você está na Reconect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade aqui na TVC. Robertão, antes da gente ir para o nosso intervalo, você fez uma pergunta para o Claudinei que eu cortei, obviamente. Você pode repeti-la? Posso sim. Então, Claudinei, a gente estava conversando que a Wicca é uma religião muito relacionada ao feminino. As pessoas, assim, o pouco que conhecem em relação à Wicca, também fazem essa relação com a questão da mulher, da bruxaria, do protagonismo feminino. Hoje há homens que são, aliás, não sei se sempre houve, ou se é algo mais moderno da religião, mas existia a figura masculina, né? Dentro da religião, em cargos que seriam de sacerdócio, de protagonismo. Não tira esse protagonismo feminino, os homens tendo esse poder dentro da religião de agregar ali ou de ter hierarquicamente um cargo superior. Ele não reproduz esse patriarcado aí já tão criticado e que faz tão mal às mulheres já aqui fora nesse mundo, dentro da religião? Você fez uma pergunta interessante. Até outro dia... Muito obrigado. Tinha uma pessoa na internet... Roberto, de vez em quando dá uma dentro. Pronto, esse ano já foi. Agora só ano que vem que eu vou conseguir pensar em outra. Mas foi bem gastei bem minha pergunta interessante do ano. Recentemente, uma pessoa na internet que até me contestou quando eu participei de alguma discussão, falando assim, que absurdo um homem falando sobre bruxaria, né? Como se a vida só pertencesse a um tipo de pessoa, né? Quando a gente está falando de bruxaria, a gente está falando de seres humanos. Então você está falando de pessoas. E você precisa de uma religião que abarque, que, obviamente, abrace todas as pessoas, homens e mulheres. Até porque a gente já tem religiões aí suficientemente exclusivas, não é? Se você olhar, né, a própria Igreja Católica, tipo, as mulheres ficam presas rezando e só os homens que têm protagonismo. Então, a gente precisa de religiões em que as pessoas elas precisam trabalhar em parcerias. E é exatamente isso que acontece no caso da Wicca. Os covens, os grupos de bruxaria, eles são regidos sempre por uma mulher e por um homem, por um casal, tá? Que juntos fazem os rituais e fazem as práticas, até porque eles estão ali representando deusa e deus que nutrem, né, e que criam toda a vida. Porém, o protagonismo das práticas é feminino. E aí é importante a gente pensar numa coisa super mágica que foi proposta pelo Gardner. Você imagina a Inglaterra da década de 50, uma sociedade recém-saída, né, da era vitoriana, cheia de problemas, cheia de preconceitos, né? A Wicca, ela é uma religião contracultural e ela é uma religião que a gente pode dizer que vem na contramão da sociedade, exatamente porque ela acredita que a sociedade está doente e o patriarcado é uma dessas doenças. E na base da Wicca, na base da filosofia da Wicca, um dos mitos que a gente tem vários mitos, mas um dos mitos que a gente tem, que a gente chama de a descida da deusa, diz que a deusa ela conhecia só os mistérios da vida, ela não conhecia os mistérios da morte. Então ela decide ir até o submundo para ela conhecer esses mistérios da morte. E quando ela chega nesse submundo, ela se depara com a figura do masculino, ela se depara com o Deus.
E o Deus ficou tão embevecido com a imagem dela que ele entrega a coroa e a espada dele para a deusa e devolve para ela o poder que era do masculino, que era do homem. Então, nos nossos rituais, nas nossas práticas, o que a gente faz é exatamente isso. Apesar de os grupos eles serem grupos equilibrados, de você ter masculino e feminino, o protagonismo das práticas eles são sempre da mulher, né? Não é exatamente do homem. Então, por quê? Porque a Wicca ela visa novamente devolver à mulher o lugar que foi tomado dela, né? O lugar de protagonismo, o lugar que elas devem ocupar, não é? Que não é sendo subjugadas e subalternas ao masculino e ao homem. É o lugar que é delas. Então, a Wicca, você imagina isso na década de 50? O quanto não foi, né, uma coisa diferente, não é? Então, enfim, mas se você olhar, existem grandes homens que também são figuras importantes na bruxaria, como o próprio Gardner. Mas por quê? Porque naquela época a mulher ainda não tinha retomado seu espaço. Era muito mais difícil. Então os homens precisavam ir e abrir o caminho para que elas pudessem, né, depois, com o tempo e com os esclarecimentos, terem novamente seu lugar de direito. Hoje a gente já tem menos problemas sobre isso, né? Podemos dizer que ele deu o cajado, o trono, a coroa para as mulheres seguirem aí, continuarem a religião. Imagina uma religião que propõe que o poder da vida é um poder feminino, que quem criou o mundo não foi Deus, foi a deusa. É uma coisa esquisita para muita gente, né? Porque para muitas pessoas nem passa na cabeça delas uma possibilidade de uma divindade criadora feminina. Isso é bastante diferente. É diferente, com certeza. Né? Não passa pela cabeça dela, mas muito me estranha, porque quando eu era jovem, muito me estranhava que Deus fosse homem. Porque homens e mulheres nascem de mulheres. Como é que o mundo pode ter nascido de um homem, gente? É fora da realidade, para mim. Na minha... Ô, Claudinei, me diz uma coisa, cara. Você acredita em... Para você, primeiro, o que é magia ou bruxaria, tá? Uhum. E na concepção da Wicca e na sua pessoal, né? Existe magia branca e magia negra? Essa história de magia negra me incomoda, porque eu acho preconceituoso. Mas existe magia branca e magia negra? E o que é magia e bruxaria no ponto de vista da Wicca e do Claudinei? Tá. Primeiro, Wicca é um nome moderno para bruxaria. É um nome pelo qual a bruxaria ela renasceu lá na década de 60, né? Na Inglaterra. Então, naquele momento, não existia uma diferenciação entre as terminologias Wicca e bruxaria, witchcraft, porque ambas as palavras têm origem na mesma raiz, né? Que é witch, em inglês, que deu origem à palavra witch, que virou bruxa, tá? Essa raiz significa girar, dobrar, moldar, transformar as energias da natureza ao nosso próprio favor. Tanto que o witch, e também pode ter uma relação com o conceito de sábio, onde a gente vai chegar em palavras como ofício dos sábios, né? Tem gente que traduz como o ofício dos sábios, né? Ou a arte dos sábios, né? A arte dos sábios. Tá? Então não há uma separação muito clara sobre essas duas coisas. Existem pessoas que dizem que Wicca e bruxaria, Wicca e witchcraft são palavras sinônimas. Uhum. Eu estou dentro dessas pessoas que acreditam dessa maneira. E aí, porque existe uma diferença entre bruxaria, feitiçaria e magia. Opa! Apesar das pessoas... Então vamos dizer. Explica pra gente, Claudinei. Qual é a diferença, cara? Claudinei, eu posso pedir para incluir uma outra palavra aí, para você explicar também qual é a diferença? Vamos lá, se eu souber. Milagre. Milagre. Magia, bruxaria, milagre, qual é a diferença? Vamos lá. Vou ver se eu consigo explicar dentro do que eu acho, tá? Witchcraft e Wicca, como eu falei, são palavras sinônimas porque elas têm origem na mesma raiz, tá? Então, Wicca é como se fosse uma palavra moderna. Sabe automóvel e carro? É a mesma coisa, né? São palavras para a mesma coisa. Feitiçaria, ela é a arte prática da magia. É você colocar a magia em prática. Então, a feitiçaria está presente em todas as culturas do planeta. Tem pessoas que confundem, né, e acabam dizendo que Wicca e bruxaria não é a mesma coisa, porque na realidade elas estão querendo dizer que Wicca e feitiçaria não é a mesma coisa. E realmente não é. Então, há um problema de conceitos. Por quê? Porque a maior parte da nossa literatura sobre esses temas foram traduzidas. E os tradutores, eles escolhem aleatoriamente palavras.
para fazer traduções. Então, você vai ver aí witchcraft sendo traduzido como feitiçaria, sendo traduzido como bruxaria, enfim. Isso acaba criando uma confusão nas pessoas. Feitiçaria é a parte prática do uso da magia. Ela está presente em todas as culturas da humanidade, inclusive na Wicca. Nós praticamos feitiços, tá? A palavra feitiço vem de facturus, que significa ação sobre o futuro, né? Ou seja, você usar uma gama de conhecimentos mágicos para você alterar o seu destino, alterar o seu futuro através de práticas. A magia em si é basicamente o conceito da arte de alterar os fatos de acordo com a nossa vontade. Ela também está presente em todas as tradições espirituais do planeta. O católico, quando ele está acendendo uma vela, ele está fazendo magia. Ele está querendo mudar o seu futuro. Tá? Isso é magia. O pai de santo, quando faz uma oferenda para os orixás, um ebó, está fazendo magia. O bruxo, quando ele está fazendo um feitiço, está lá colocando ervas, pedras dentro do caldeirão, pum, explode. É magia. Tá? Adorei essa aí. Bum, explode. Isso é magia. Só que a magia, ela opera através de leis naturais. Ela opera através das leis da física. Nada que não possa ser explicado cientificamente ou pelas leis físicas é possível de acontecer através da magia, tá? Sobretudo em uma espiritualidade como a Wicca, que é uma espiritualidade completamente centrada na natureza, né? As leis da física e as leis científicas explicam totalmente a natureza, certo? Quando isso escapa o poder de compreensão ou o poder de você conseguir encontrar uma explicação na natureza, nas leis da física, a gente pode chamar isso de milagre, certo? Isso ultrapassou o limite da compreensão, ultrapassou o limite da explicação, tá? Mas agora, Claudinei, você como um magista, né, um bruxo, você faz, por exemplo, uma bruxaria ou uma magia para uma cura de alguém, né? Ou vai lá o pai de santo e faz uma cura, passa lá um ebó, umas ervas, o candomblessista, parará, parará, e cura aquela pessoa de uma doença sem explicação. Não foi um milagre que veio através de uma magia? Não. Não? Porque o que acontece? Justifique sua resposta. Essa pessoa poderia ser curada por um médico também, concorda? Ele poderia dar um conjunto de medicamentos, fazer o tratamento adequado, né? Porque a palavra não tem explicação, Claudinei, assim, foi desenganado pelos médicos, desenganado pela ciência. Isso nós temos casos, né? Casos e casos no Brasil e no mundo inteiro, que a ciência desenganou o paciente e vai lá, não, o cara tá com câncer, tá lá o tumor, vai em algum, né, em algum espiritualista, o espiritualista vai lá, faz o exame, cadê o tumor? Não tem mais tumor. Mas existem casos também que a pessoa ela não recorreu a nenhuma ciência espiritual e ela conseguiu cura também. Sim, então, sim. Provavelmente porque aquele tratamento médico, de alguma maneira, que ainda não se conseguiu explicar, ele surtiu efeito. Quando a gente está falando em termos de magia, por que a gente não acredita que é milagre? Porque a gente acredita que as forças que nós lidamos, a terra, o ar, o fogo, a água, o poder das ervas, o poder das pedras, né? Essas forças que são as forças tidas como espirituais, elas só são tidas como espirituais porque a ciência ainda não encontrou uma forma de explicá-las. Porque a ciência ainda não tem aparelhos que possam medir a força dessas coisas. A partir do momento que a ciência descobre aparelhos que ela possa medir como isso funciona, isso vai deixar de ser magia e se torna ciência. Que foi assim o que aconteceu com todos os saberes da humanidade. Sim. A química vem da alquimia, né? A astronomia veio da astrologia, a própria psicologia nada mais é do que a arte do xamã do passado. Quem fazia a escuta das pessoas que passavam por problemas, perturbações psicológicas, era o xamã do passado. Os remédios vêm das ervas, né, também? Exato, a fitoterapia, enfim, os próprios remédios, né, os princípios químicos. Por quê? Porque existem aparelhos que foram capazes de medir essas coisas. Uma hora vão encontrar aparelhos que sejam capazes de medir essas coisas. E a gente acredita que uma erva, por exemplo, se eu tomo um chá de camomila, eu sei que aquilo tem princípios químicos que são muito positivos para curar uma infecção na minha garganta, por exemplo, tá? Porque conseguiu-se medir isso através de aparelhos e de testes e pesquisas. Só que a bruxaria e a magia, ela vai além. Ela acredita que esse efeito ele também pode ser transmitido para a pessoa em um nível sutil. Eu não preciso somente beber a erva.
entendeu? Entendi. Eu posso ter a capacidade de condensar aquela força energética da erva, que é a mesma força química, só que em um nível sutil e espiritual, a pessoa que está trabalhando com a espiritualidade, ela tem a capacidade de captar aquilo e transmitir aquilo para a pessoa. Então, na realidade, todos os processos mágicos, na realidade, eles não são tão mágicos assim. As nossas explicações são que você pode tomar o chá, ou você pode captar a energia e a força e transmitir para a pessoa. Só que ainda não existem aparelhos que são capazes de fazer essa medição. Ô, Claudinei, deixa eu te perguntar uma coisa. A questão da natureza também, que é muito cara para a Wicca, a natureza ela pode ser boa e ruim, um elemento da natureza ele pode ser bom ou ruim, dependendo do seu uso, dependendo, né, do contexto ali. Como é que funciona dentro da religião Wicca a questão maniqueísta de bem e mal? É uma religião que, por exemplo, tem no seu panteão aí a figura do Satanás, ou figuras que são consideradas do mal, né, para algumas pessoas que não conhecem a religião. Como é que funciona o bem e o mal, essa dualidade dentro da religião Wicca? O bem e o mal fazem parte da natureza humana. A Wicca ela não é uma religião maniqueísta. Ela compreende que nós somos pessoas que temos a capacidade de agir através do bem ou do mal. O mesmo remédio que cura pode ser o remédio que mata. Uma faca é muito útil para eu, na minha casa, no meu dia a dia, mas uma pessoa pode fazer um mau uso daquela faca. Sim. Então, em termos mágicos, né, a única coisa que diferencia o que o Bernardo estava perguntando da questão da magia negra e magia branca, eu não gosto também de usar muito essa palavra, porque magia negra é magia africana, né? E magia branca é magia de europeu. Mas as duas são magias. Magia né? é magia, né? Magia é magia. Hoje a gente usa uma terminologia de alta magia ou baixa magia ou magia prejudicial, né? Em vez de falar magia negra especificamente para representar uma magia que seja especificamente negativa, tá? Mas a maldade, a bondade estão no coração das pessoas. Eu conheço católicos que são bons e conheço católicos que são maus, né? Então, a Wicca ela não compreende esse conceito de maniqueísmo. A gente nós não nos valemos disso, né? Nós não somos maniqueístas na nossa maneira de ver e compreender Eu costumo dizer, Claudinei, não sei se você vai concordar comigo, porque assim, com você usando o teu exemplo, né? Você disse que o ato de acender uma vela é uma magia, né? Sim. Então, eu acendo uma vela para o bem, alguém acende uma vela para o mal, a vela não tem nada a ver com isso. Não. A vela continua sendo a vela. Então, aquela arte a... magística é a mesma, né? Tudo vai da intenção de quem faz. E a gente nós não temos figuras que são demoníacas, ou o diabo, ou o demônio, porque a nossa religião se vale de um imaginário espiritual pré-cristão. Não tem nem diabo, não tem nem Cristo. Não tem nem Deus no conceito judaico-cristão, né? Tem Maria, não tem santo, a gente não acredita em nada dessas coisas. Porque a nossa religião, ela é uma religião que se baseia em práticas, em princípios, em forças espirituais que são pré-cristãs. Isso significa que a gente acha que as pessoas que estão praticando essas religiões elas estão erradas, ou que essas forças não existem? Não existem para a gente. Nós acreditamos que todas as religiões são válidas, todas as religiões têm seu lugar. Religião é que nem roupa, cada um veste aquela que lhe serve melhor, né? O importante é você estar confortável dentro daquela roupa. Religião é a mesma coisa. Por quê? Porque as religiões elas operam através de frequência. Agora nós estamos aqui na cultura, então as pessoas estão conectadas nessa frequência, as pessoas estão ligadas nessa frequência. Essa frequência precisa deixar de existir para que a frequência de outra emissora exista? Não, tem pessoas que estão conectadas naquela frequência, estão tendo outras realidades. Então, quando a gente está falando de espiritualidade, a gente também está falando desse conceito, tá? Então, todas as frequências, elas são verdadeiras, elas são reais, e as pessoas elas escolhem aquela frequência que melhor lhes agrada, aquela frequência que tem mais a ver com ela, ou seja, aquela roupa que elas se sentem melhor. Dentro da nossa fé, da nossa crença, da nossa filosofia, nós entendemos que ter uma figura escapista, que você possa colocar todo o mal do mundo e do universo, tira a responsabilidade do ser humano sobre os seus atos. Isso, para a gente, não é uma forma legal de viver, não é uma forma legal de você ser humano. A forma legal é você colocar todas as coisas boas e ruins como um mérito próprio da pessoa, ou um demérito. Tá? Então não tem, na nossa maneira de ver o mundo, um lugar para uma figura que seja condenada por todo o mal da humanidade. Né? Então tudo que eu faço de negativo e de mal, não é culpa minha, foi o diabo. Quer dizer, gente, não dá, né? Você está tirando a responsabilidade do ser humano sobre os atos dele.
tá? Sim. Então, isso pra gente não, dentro da nossa Inclusive, quando se fala... Eu até falo quando se assim, né, fala Claudinei, também. quando eu falo com a... Desculpa, Roberto. Não, Eu vou pode falar, porque senão falar. se eu parar de novo, tu fala. Eu costumo dizer, Claudinei, que quem abdica dos seus erros, abdica dos seus sucessos, né? Então, se eu não sou culpado pelos meus erros, eu também não tenho os louros dos meus sucessos, né? Com certeza. Não, então, inclusive, assim, essa fala, né, que Deus quis, porque foi Deus, também tira um pouco do seu mérito de você ter lutado, de você ter feito as coisas certas, né? A gente tem uma mania de terceirizar tanto nossos fracassos como os nossos sucessos. E isso, às vezes... E o nosso poder de inventividade, de superação. Eu estava vendo outro dia um lama, um monge, né? Chamado Sadhguru, um guru. E aí ele estava falando das explicações que as pessoas que acreditam em vida extraterrestre, eu acredito, tá? Eu também. Mas Eu também. Claro como que eu elas acredito, todas as coisas que são maravilhas que a humanidade construiu como acreditam isso a forças e a poderes extraterrestres, né? Você tira do ser humano, quando você faz isso, a capacidade dele construir maravilhas. Eu não quero acreditar que foi o ET que fez isso, eu quero acreditar que foi um ser humano, né? Então, nesse sentido, a gente também precisa ter responsabilidade, inclui também a nossa capacidade de você reconhecer, né, a nossa capacidade de superação, de você se superar, de você superar os seus limites, as suas limitações, de você superar a onda que esse mundo te leva para o mal, para o que não é correto, para o que não é negativo. Você consegue ir contra essa onda e você consegue se superar. Né? Ser proativo também, né? Tomar as rédeas da própria vida sem esperar que outras entidades o façam. Né? E que maravilhoso! E a magia entra nesse sentido, né? O que é a magia? Senão o poder de você colocar sobre a sua mão o seu destino. Né? Magia é exatamente isso. Então, não tem Deus, não tem força que consiga controlar a sua vida. Você controla a sua vida. Você tem a capacidade de controlar a sua vida. Claudinei, a gente está chegando aqui nos minutos finais, né? Passa rapidão. Quando o papo é muito bom, é assim. Dava assim uns 4, 5 programas, até porque você tem muita bagagem, muito conteúdo, isso é muito bacana. Parabéns. Mas eu não posso acabar esse programa, Claudinei, se te perguntar. É possível ser um wickiano solitário? É possível, por exemplo, nós estamos gravando aqui, o Claudinei está em São Paulo, né? Nós estamos em Fortaleza. Essa foi uma das vantagens que a pandemia nos trouxe, né? Se pode se chamar assim. A gente teve que se reinventar. Então a gente gravava no estúdio e agora, como a gente está gravando, né, via as plataformas digitais, é possível ter figuras bacanas aqui no programa como o Claudinei. Mas nós estamos gravando aqui de Fortaleza, o Claudinei em São Paulo. É possível, aqui em Fortaleza talvez não tenha um grupo de Wicca, né? Tem. Vamos supor, alguém que está vendo no Nordeste, no interior da Paraíba, lá em Mombaça, do Ceará. É possível ser um wickiano solitário? É possível ter o aprendizado, só pegar livros, estudar? Você indica que se estude, por ser uma religião magística, que exige muita responsabilidade didática, você indica que as pessoas estudem a Wicca sozinhos ou você entende que o necessário, o importante é que elas tenham um acompanhamento de alguém mais experiente? Olha, pergunta capciosa, né? Um dos diferenciais da Wicca para as outras religiões é que você não precisa de uma comunidade para praticá-la. Ou seja, todas as religiões do mundo você precisa de uma comunidade, né? Se você vai ser espírita, você precisa do centro. Se você vai ser católico, você precisa da igreja, né? Se você vai ser budista, você precisa do templo. A Wicca, ela não tem essa característica. Talvez seja por isso que ela seja uma das religiões que mais cresce no mundo. Porque você pode praticá-la em comunidade, ou você pode praticá-la solitariamente. Só que esse fenômeno da prática solitária é um fenômeno recente, que surgiu mais ou menos no final da década de 60 para o início da década de 70, porque, como a Wicca ela chamou muita atenção das pessoas através da mídia, com o passar do tempo tinham mais pessoas querendo praticá-la do que grupos para recebê-las. Tá? E aí, então, na época, o que os bruxos decidiram fazer? Olha, vamos propor uma prática solitária. Vamos propor que essas pessoas pratiquem solitariamente, porque com o passar do tempo, esses grupos que nós estamos fazendo, eles vão crescer, outros grupos vão surgir, e a gente pode trazer essas pessoas para dentro dos nossos grupos. Só que essa previsão não deu muito certo.
a religião ela continuou crescendo o interesse, continuou crescendo mais rápido do que a capacidade dos grupos de fazerem outros grupos. E assim surgiu o que hoje nós chamamos de bruxaria solitária. O que é a bruxaria solitária, ou a Wicca solitária? É a prática dessa religião individual. Então a pessoa ela aprende isso como? Através dos livros e hoje através de conversas com outros bruxos, através de seminários, através de encontros, através de palestras, tá? Então, se no grupo você tem a figura do sacerdote ou da sacerdotisa que se torna o seu instrutor, na prática solitária, o seu instrutor são os livros, os seus mestres se transformam nos livros. Isso é bom? É porque as pessoas elas podem, independentemente de um grupo, em lugares isolados, praticar essa religião. É ruim? É porque também a pessoa ela só tem os livros como fonte, como base, e a Wicca, como ela é uma religião mistérica, ou seja, uma religião iniciática, baseada num conjunto de segredos, e ela está vinculada, inclusive, a um juramento de segredo, a maior parte das pessoas que praticam solitariamente não tem acesso a esses segredos. Só que ter acesso a esses segredos não significa ter acesso a mistério, porque o mistério é o contato pessoal, intransferível, divino e sagrado, a epifania que cada ser humano tem com as forças espirituais que ela acredita. Então, ou você é iniciado dentro de um grupo por um ser humano que é iniciado, ou se você é um praticante solitário, você é iniciado pelo próprio mistério, você é iniciado pelos próprios deuses. Porque a iniciação é nada mais, nada menos do que a transformação do eu, a mudança do nosso eu. Se você conseguiu atingir essa mudança através da sua prática, que maravilha, né? A Wicca, ela faz parte dos saberes da humanidade. Todos os saberes têm os seus autodidatas. Todos os saberes do mundo. Tá? Não vai ser diferente com essa religião. Muito Essas bem. pessoas são consideradas como praticantes, como bruxos, apenas não são considerados como praticantes de tradições específicas, porque para você ser daquela tradição você tem que receber o conhecimento de uma forma linear. Mas existe sim esse fenômeno que, inclusive, é bom para quem está isolado, né? Ajuda bastante. Inclusive, Claudinei, eu queria convidar as pessoas que se interessam, né, que se interessaram aí pela Wicca, segue lá o Claudinei, que vai sair aqui embaixo. Ele faz live, ele tem conteúdo muito bacana. E se você quer ser um wickiano, é o wickiano que fala? Wicano, né? Wicano? Então, isso é um Você problema. quer ser um bruxo? A palavra, Se você quer ser bruxo. ela tem origem Ou uma inglesa. bruxa. Depois é Wiccan. Os primeiros termos foram traduzidos como wiccaniano. Inclusive o termo que a gente usava logo no início e que se usa em Portugal até hoje. Mas aí apareceram alguns tradutores que decidiram que se American é americano, Wiccan tem que ser wiccano. Então pronto, hoje as duas terminologias são aceitas. Wiccaniano ou wiccano. O wiccaniano. Se você quer ser um wiccaniano, um bruxo de primeira qualidade, sozinho, se você não tem aí algum grupo de Wicca, a gente está indicando, eu indico aqui, muito bacana, os livros, como a gente falou, do Claudinei. Né? Tem a Wicca, a religião da deusa. Né? Tem o Poder das Folhas, Banhos, Defumações e Magias, que ele escreveu com o Diego de Oxóssi. Não é isso? Só fiz o prefácio. Pronto. Só não escrevi com ele junto, não. A Arte da Invocação, Invocações e Orações Sagradas para os Praticantes de Wicca. Isso. Tem o Oráculo da Grande Mãe, né, que é a divinação, magia e espiritualidade para os arquétipos da deusa. Wicca para Todos, guia completo, prática de magia, de bruxaria moderna. O Oráculo das Bruxas. O cara, tô dizendo, o Claudinei não para. Eu não sei onde é que ele arranja tempo. Tem também Todas as Deusas do Mundo, o livro, a capa é linda. Rituais wickianos para celebrar a deusa em suas diversas faces. Tem a Coven, que é Rituais e Práticas da Wicca para grupos. Tem Manual do Buscador. O cara não para. Não para. São 17 livros ao todo, é muita coisa. Minha nossa, olha, eu tentei aqui pegar o máximo que eu pude, né? Prometo que numa segunda entrevista eu vou ter lido pelo menos 80%, porque são muitos, né? Então. Nos reconectamos, Bernardo. Eu estou escrevendo o 18º, estou no processo de escrever. Logo ele nasce. Coisa boa. Então, quando você escrever, você vem lançar aqui. Já está convidado. Assim que você lançar, você lança aqui. Vamos fazer um programa sobre o livro. Nos reconectamos lindamente, Roberto. Muito obrigado, Roberto. Claudinei, obrigado, é sempre Bernardo, enorme obrigado, prazer ter você aqui. Já está convidado novamente, viu? Vamos lançar o livro.
Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Quero retribuir quando vocês puderem, tá aqui em São Paulo, vamos no meu programa de rádio, vou fazer uma entrevista com vocês. Opa, vamos pular o balcão. Para a gente falar um pouquinho, né, do trabalho de vocês aí do Nordeste, do Reconnect. Então, já estão convidados. E vamos ficar por aqui, Roberto. Até um próximo Reconnect, meu irmão. Obrigado, Claudinei. E obrigado a você. Obrigado, Claudinei. Valeu, galera. Com a gente até agora. Até a próxima semana.